Malu, vai, dá aquela introdução inicial que você sempre fala alguma coisa quando começa a gravar. Ah, a Laís não falou nem bom dia. Oi, Laís. Tudo bom? Bom dia, Laís. Tá gravando agora, pode falar. Ah, isso é inconveniente, né, André? E a voz de sono, pelo amor de Deus, tá tudo inchada, nossa senhora. Aquelas- Nossa, caralho, hein? Isso é foda. Aquelas remelas aqui no olho. Credo. Nem lavou o rosto. É, ô, como assim? Nem lavou o rosto. Ah, olha só. Que menina, que menina aciada, boa. Assim, é assim que faz. Ó, então vamos lá, gente. Formação de desertos. Eu cheguei a comentar alguma coisa com vocês, tá? Sobre áreas anticiclonais. Deixa eu colocar aqui o laserzinho, né? E eu falei para vocês que as áreas anticiclonais é a área dos contra-alísios. Lembrando um negócio, ó, para vocês assim, né, colocarem até para um lembrete. Alísios, tá? Eles são ventos úmidos, contra-alísios são ventos secos. Alísios, eles vão para a linha do Equador. Contra-alísios, eles voltam para os trópicos. Então, nas áreas tropicais, tirando a região do sudeste do Brasil, ali da região de São Paulo, e a região lá da Ásia, que nós vamos ver daqui a pouco, quando eu falar para vocês do clima monsônico, tá? Essas áreas não têm desertos. As demais áreas que são trópicos, tanto Capricórnio, opa, tanto Câncer quanto Capricórnio, são áreas de desertos, beleza? Pode colocar então na frente, formação de desertos, põe assim, ó, área de ação dos contra-alísios. São três fatores, tá? Que vocês vão colocar. Esse é o primeiro. Área de formação dos contra-alísios. Três fatores que formam desertos. Na frente de contra-alísios, pessoal, coloca isso aqui, ó. Não precisa colocar alta pressão, pode colocar AP, certo? AP. Ó, são três fatores que formam desertos. O primeiro, área de ação dos contralísios. Aí na frente dos contralísios coloca AP, que significa alta pressão. Não precisa escrever alta pressão, propriamente dito, tá? AP. Segundo fator, pessoal, que forma deserto, dá uma olhada, é isso aqui. A gente não deve chegar nisso hoje, tá? Mas o segundo fator são áreas que são banhadas por correntes marítimas frias, tá? Então pode colocar aí, ó, áreas banhadas, áreas banhadas por correntes marítimas frias. Áreas banhadas por correntes marítimas frias. E o terceiro fator, pessoal, é quando nós temos uma barreira natural de relevo, tá? Que pode bloquear a passagem de massas mais úmidas. Então pode colocar aí o terceiro, barreira natural de relevo. Uma montanha, uma área montanhosa, tá? Tá, ó, o terceiro que faltou, maluco? Ó, barreira natural de relevo, beleza? O primeiro, área de ação dos contralísios. Ó, aqui ó, contralísios. Aí na frente de contralísios coloca AP, que seria alta pressão, tá? Vou repetir para vocês então.
Os três fatores que formam desertos. Quando a gente fala de formação de deserto, eu estou me referindo a deserto natural. Lembra que eu fiz até a diferença disso para vocês. Aí são áreas desertizadas, tá? Não é deserto antrópico, né? Que seria desertificada, tá? Cuidado com isso. Então, ó, são três fatores, confere aí. A área de ação dos contralísios é uma área de alta pressão, tá? Segundo, áreas banhadas por correntes marítimas frias. Terceiro, barreira de relevo, tá? Uma barreira montanhosa que bloqueia a umidade. Fechou? Barreira natural, né, de relevo. Tranquilo? E aí a gente encerra o número, aliás, a gente encerra contralísios. Agora vocês colocam aí um asterisco. Eu ia até falar para vocês pegarem um post, mas ia ser um post do tamanho de um caderno, tá? Então esquece. Coloca só um asterisco e põe assim, ó, clima monsônico. Tá dentro do número 4, né? Vento ficou 4, né, gente? Tá. Só confere isso para mim. Vento ficou 4, né? Isso. Beleza. Pra gente terminar, então, nós vamos terminar elementos do clima. Aí pode colocar aí um asterisco, clima monsônico. Eu vou falar do clima monsônico. Oi? Oi? Não, não, Laís, põe dentro de vento. Dentro de vento. Aí é para fechar, tá? Todo assunto de vento. Por isso que eu falei para colocar um asterisco aí. Clima monsônico. Tá gravando, né? Tá. Nossa, cara. Trauma do caralho disso aqui. Pode ir? Pode? Ó, clima monsônico, coloca assim, ó, monção de inverno primeiro. Monção de inverno. Não precisa copiar nada, tá? Eu que vou explicar para vocês. Monção de inverno. A gente vai ver o monsônico no inverno e no verão. Já até adianto para vocês. Eu deixei uma atividade, tá? A atividade que vocês vão me entregar, né? Que essa semana é a frente A que vocês vão me entregar a atividade, tá? É um teste, não vai precisar de justificativa, tá? Vocês vão ver lá, é um teste bem sossegado, tá? E, oi? Ah, não tenho a menor ideia. Você acha que eu vou lembrar? Não lembro. Nem fudendo, não lembro mesmo. E uma questão que é disso aqui, é de clima monsônico, é aberta. A questão aberta, ela tá embaixo, tá? Então desçam o arquivo, tá? Pra vocês olharem lá a questão, ela tá no próprio arquivo, beleza? Ela não é do livro. Bom, monção de inverno, pessoal. Onde que nós temos esse clima chamado clima monsônico? Esse clima monsônico a gente tem nessa região da Ásia, tá? Essa região é chamada de Sudeste Asiático, tá? Quando nós temos inverno, estou me referindo a inverno no hemisfério norte. Quando eu falo de verão, eu me refiro a verão no hemisfério norte, tá? Então pensa isso, hein? Tá? Não é hemisfério sul, eu estou falando de hemisfério norte. Mesmo porque a linha do Equador tá aqui, gente, tá? Aqui já é trópico, beleza? No caso, câncer, tá? Bom, inverno. Se é inverno no continente, aqui em cima, no hemisfério norte, concorda que a temperatura está mais baixa e a pressão está mais alta? Lembra? Inversamente proporcional. Se é inverno aqui no hemisfério sul é verão, tá? Vai acompanhando esse raciocínio, beleza? Então, ó, no oceano a temperatura está mais quente, baixa pressão. Na região do continente a temperatura está mais fria, alta pressão. O vento não é da alta para baixa, tá? Os ventos, eles se deslocam da alta para baixa. Então, as massas de ar, elas estão saindo do continente e estão indo para o oceano. Resultado, aqui no continente nós vamos ter um período seco. Deu para entender? A umidade está saindo do continente e indo para o oceano, certo? Coloca a explicação das monções de inverno. Põe assim então. Pode falar? Pode. Pode? Então põe assim: as massas de ar se deslocam, as massas de ar se deslocam
do continente, as massas de ar se deslocam do continente, põe entre parênteses, tá? Entre parênteses, AP, alta pressão, tá? Lembra que eu falei que a gente ia usar várias vezes isso, hein? Né? Essa sigla, tá? AP, alta pressão. AP. Depois do parênteses. Carregando umidade carregando umidade para o oceano. Carregando umidade para o. Umidade é com U, tá? Cuidado. Carregando umidade para o oceano. Põe entre parênteses. BP seria baixa pressão. Ó, carregando umidade para o oceano. Aí põe entre parênteses. BP, baixa pressão. Pode pôr a sigla, tá? É, põe a sigla. Baixa pressão. Certo? Ponto, na mesma linha. Período de seca, período de seca no Sudeste Asiático. Período de seca no Sudeste Asiático. Certo? Então, é o período de seca deles. Reparem, ó, a gente está falando de inverno, tá? Hoje é dia 3 de junho. Daqui a 20 dias, mais ou menos, começa o inverno para nós, hemisfério sul. Característica do nosso inverno é seco, tá? Então repare o seguinte, tá? O clima monsônico, ele tem uma característica muito semelhante ao clima tropical. Por isso que pode aparecer tropical monsônico. Só que entendam também, não existe clima tropical monsônico em outro lugar, só existe na região do Sudeste Asiático. Beleza? Certo? A ideia do inverno seco e do verão úmido, ela é semelhante, só que tem uma grande diferença. O verão não é úmido, o verão é impressionantemente úmido, tá? Muito mais úmido que o nosso, tá? Vocês vão entender agora o que eu vou falar. Certo? Então, ó, inverno é seco. Fechou? Oi? Não, não, não é que pode chover bem mais. Chove absurdamente mais, tá? Eu já vou mostrar para vocês dois climogramas, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer do que é chover muito mais, tá? Coloca aqui então, ó, monção de verão. Eu já vou até coloca aí monção de verão. Vou até deixar aberto aqui um, um bagulho que eu tenho que é da hora de climograma. Vocês vão entender o tanto que chove. Não, não, ó, o asterisco é clima monsônico, aí nós vimos do inverno, agora vamos ver do verão, tá? Não, e esse inverno seco, para quem tem rinite, sinusite, o caralho é 4, né, se fode. Eu fui no supermercado sábado e me deu, né, um ataque leve de espirro. Eu devo ter dado uns 6, 7 espirros. A galera olha com uma cara, parecia que eu tava com uma arma no supermercado. É, parecia que eu entrei ali para matar todo mundo. Não, teve gente que ficou me olhando, me encarando. Eu virei e falei assim: eu tenho rinite, posso espirrar? Caralho! Eu falei, ué, uma mulher ficou me encarando, o outro cara ficou me encarando. Eu falei, gente, eu tenho rinite, calma. É, quase que mandaram eu embora do supermercado. E eu tava com máscara.
E eu tava com máscara, só que, é incontrolável. Quem tem rinite não tem como, você espirra, não tem jeito. Eu espirro a vida inteira. É, eu espirro a vida inteira. Quer dizer que agora só por causa desse Covid eu não posso espirrar, então, meu Deus, tô ferrado. É foda. Todo mundo me olhando assim, o povo olhava com uma cara pra mim. Nossa, eu falei, eu posso espirrar, eu tenho rinite. Eu falei, eu tenho rinite, posso espirrar? Verão. Agora é verão, pessoal, no hemisfério norte, tá? E aí a gente inverte a questão das massas de ar. É inverno no hemisfério sul. Se é inverno aqui, vai formar uma área de alta pressão. Se é verão aqui, vai formar uma área de baixa pressão. Então vamos lá. As massas de ar agora, elas estão se deslocando do oceano para o continente, levando umidade para o continente, beleza? O que vai acontecer? Além dessa umidade natural, tá? Por causa da estação do ano, né? Que seria inverno aqui e verão aqui, nós temos a umidade intensificada duas vezes. Primeiro, aqui é a linha do Equador, tá? Linha do Equador já é úmido por natureza, por causa dos alísios. As massas de ar, elas estão jogando umidade para cá, então elas estão jogando a umidade da linha do Equador para cá. Outro detalhe, dá uma olhada nesse mapa aqui, tá? Que é o mapa de correntes marítimas. Tá vendo aqui, ó, tudo vermelhinho? São correntes marítimas quentes. Pelo fato delas serem quentes, significa dizer que evapora mais quantidade de água. Se evapora mais quantidade de água, forma mais nuvem, a tendência é chover mais, certo? Bom, voltando. Oi, não entendi. Peraí, sumiu a voz. Por quê? Não, então, porque é o seguinte, ó, se você pegar o mapa, ó, é só nessa região que a gente tem ilhas, linha do Equador e correntes marítimas. Aqui a gente tem continente, aqui a gente tem continente. As correntes elas estão aqui, elas não vão ter ilhas para poder passar lotada, tá vendo? Elas vão acabar só chegando aqui na região do Golfo, tá? E aqui massa de ar que atua na parte continental. Essa parte não tem continente, ó, são ilhas, tá? Então por isso que nós temos uma quantidade maior de água. Se tem uma quantidade maior de água e água quente, a evaporação é maior também, entendeu? Por isso que chove muito, ó, dá uma olhada. Ó a legenda. Ó o tanto que chove nessa região. Ó o tanto que não, ó o tanto que chove aqui, o tanto que chove aqui. E olha numa região tropical, ó, não chove, não chove, chove pouco, tá? E aqui chove muito, ó. É uma exceção. É uma exceção exatamente por causa das correntes e do clima monsônico, certo? É por isso, tá? É uma área aqui das monções, ó, é uma área diferente. Por isso que tem esse clima diferente também, certo? Geograficamente é diferente, beleza? Você tem muita ação de água quente. Pensa o seguinte: corrente marítima quente influencia muito o clima. Além da corrente marítima fria também. As correntes elas influenciam demais o clima de uma região, tá? Então olha só, nós temos a massa de ar que sai do oceano e vem para o continente. Nós temos a evaporação de água da região equatorial que também está soprando para o continente. E a gente tem a ação de correntes quentes, todas elas jogando toda a umidade aqui para o continente. Então, foi você, né, Cauê, que perguntou: ah, mas chove muito? Pessoal, chove demais, tá? Eu vou colocar aqui a explicação, eu vou abrir um climograma da região e depois eu abro um climograma nosso aqui do tropical, depois vocês comparam a diferença, tá? Então coloca assim a explicação, ó. As massas de ar se deslocam, as massas de ar se deslocam do oceano, as massas de ar se deslocam do oceano, põe entre parênteses,
AP, né, que seria alta pressão. Fecha parênteses, tá? Do oceano para o continente. Do oceano para o continente. Aí, pode pôr entre parênteses, BP, baixa pressão. Fechou parênteses? Pode pôr lá. Transportando umidade, que é intensificada isso, ó, transportando umidade que é intensificada pela região equatorial, transportando umidade que é intensificada pela região equatorial e pela ação de correntes marítimas quentes. Beleza? Aí ponto, na mesma linha. Forma chuvas torrenciais. Torrenciais, pessoal, são chuvas de altíssima quantidade, tá? Forma chuvas torrenciais. Pessoal, ó, eu peguei, vocês estão vendo aqui a tela que eu tô abrindo aqui do computador, né? Tá dando para ver aqui? Ó, climate.org. Ó, eu peguei uma cidade aqui no Vietnã, tá? Só para mostrar aqui para vocês, pessoal, o Vietnã, ele tá aqui, ó. Então ele tá no hemisfério norte, tá? Só para vocês terem uma ideia. Gente, olha isso. Se ele tá no hemisfério norte, né, o verão deles seria nesse período aqui, ó, tá? Seria aqui, né, primavera indo pro verão, tá? Pessoal, ó o tanto que chove. 525 milímetros. Ó, a região amazônica do Brasil, tá? Que é a área que tem, né, uma grande quantidade de chuva, a média é 350 milímetros. Aqui tá dando 525 milímetros. É muita água, tá? Muita água no período que chove, beleza? Isso seria uma característica do clima tropical monsônico, além das altas temperaturas, ó, temperatura em média de 30, certo? Então também tem isso, né? Deu para entender, pessoal? Tá? Só para ter uma noção aqui de climograma, beleza? Mas climograma a gente vai ver com calma depois ainda nesse capítulo, né? Mas lá para frente, certo? Agora tem um detalhe, pessoal. O clima monsônico no verão, pelo fato de chover muito nessas regiões, ele acaba favorecendo uma atividade, que é a atividade da risicultura. Vários países desses daqui, ó, tá? Índia, essa galera aqui toda, até aqui embaixo também, tá? Aqui já seria até um equatorial, né?
mas vários países desses aqui, eles têm a plantação de arroz como uma das bases da economia, tá? E o arroz ele é plantado em área alagada. Então, no clima monsônico, a gente tem um favorecimento dessa atividade, tá? De plantação de arroz. Então, pode colocar assim, pessoal, ainda no verão, tá? Pode pôr assim, favorece a risicultura. Pode pôr na outra linha, tá? Mas dentro de verão ainda, tá? Aí pode pôr assim, favorece a risicultura. Bom, agora tem um outro detalhe, né? Risicultura, com Z, é plantação de arroz, tá? Só que aí tem um outro detalhe. Esses países, eles não são países verdadeiramente ricos. Tem países aí que tem problema econômico, né? Que tem condição até de subdesenvolvimento. E uma marca desses países é a população numerosa, né? Tem gente pra caralho aqui, tá? Se somar a população de tudo aqui, gente, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Malásia, Índia, né? Um pedaço da China aqui, gente, dá quase metade da população mundial, se não der mais que a população mundial, tá? Mais da metade, né, no caso. Tá? Então tem muita gente nesse pedaço. Como tem muita gente e tem país que tem aí condição de subdesenvolvimento, nós temos infraestrutura complicada. E aí tem enchente no período de chuva. Né? E as enchentes são catastróficas. Tá? Então pode colocar assim, ó, favorece a risicultura, vírgula, porém, causam enchentes catastróficas. Ó, favorece a risicultura, vírgula, porém, causam enchentes catastróficas, certo? Que chove pra caralho, como eu falei. Você viu lá, 525. Isso é um exemplo, tá? No Vietnã. Você pegar aí a média do monsônico é em torno de 400, 450. É muita água, tá? O inverno é seco, o inverno cai lá para 100, 70 milímetros. É seco, é um inverno parecido com o nosso, tá? Agora, o verão, ele é muito úmido, beleza? Essa é a grande diferença. Cauê, que você tinha me perguntado, tá? Beleza? Ó, fechou. Elementos do clima, dá uma olhada. Era a letra A, não é, gente? Que eu tava falando, ó. Letra A, certo? Elementos do clima, fechou. Agora vocês vão colocar a letra B. Tô de olho no horário aqui, ó. Pode pôr fatores do clima. Tranquilo que dá tempo aqui, pessoal, tá? Só para a gente definir. Fatores do clima. Elementos, eu falei que são aqueles que constituem qualquer tipo climático. Fatores, eles vão alterar de acordo com a característica local. Então põe assim, ó, alteram, põe a definição. Não, não, ó, letra B, fatores do clima. Acabaram, os números acabaram. Agora nós vamos pôr tudo número de novo, tá? Só que agora vai do 1 ao 7. E aí é dentro da letra B, tá? Fatores do clima. Vou fazer assim. Na outra parte da aula eu defino para vocês fatores do clima, tá? Hoje dá tempo da gente falar de latitude, altitude, talvez eu fale de maritimidade, continentalidade, não tenho certeza. Vamos ver, talvez dê tempo. Beleza? Fechou então? Paramos aqui. Deixa eu parar de gravar esse trem.